É importante a gente, de novo, que viveu o Refis País Paex e as discussões todas para eles, é importante que a gente diga que, embora a redução seja expressiva, a recuperação é muito Alta. mais positiva do que uma recuperação em execução fiscal. Porque eu acho que a gente tem função de falar isso, para não Sim. parecer que é beneficiar o mal pagador. Não, e o espírito da transação não é, Esse é não é tirar a linearidade, né, do benefício, do desconto, justamente para evitar isso. exatamente. Então, assim, estamos tratando de reduções expressivas, mas é uma arrecadação também muito expressiva. E, da mesma forma que a gente falou, transação Covid, demonstração de queda de faturamento, essa demonstração que a gente ainda precisa fazer da questão da necessidade financeira, tudo de novo, lembrando as palavras do procurador, do João Grunier, o remédio para cada tipo de Sim. doença, né? A Procuradoria fazendo essa avaliação, eu acho que a gente traz um cenário muito mais inteligente. Sim. Né? Assim, é um trabalho de inteligência da Procuradoria e acredito num trabalho de inteligência do executivo, do empresário, do dono, de quem quer que seja, no sentido de dizer assim, eu vou parar e vou encarar agora essa situação. Essa semana o Felipe falou no rádio, e entrevista em rádio é sempre interessante, porque o público não é só o executivo, né? Sim. A gente está acostumado a falar para o executivo e aí e as perguntas eram assim, mas como? Então quer dizer que não paga e ainda consegue regularizar, mas quer dizer que existe uma necessidade de composição. A empresa não deixa de pagar simplesmente porque ela vai dizer eu não vou pagar tributo. Ela vive uma condição financeira que a leva àquela situação. A gente tem uma situação interessante de um cliente nosso que o negócio dele foi muito afetado pela questão da pandemia. Quanto tempo é necessário para se recuperar de uma situação dessas, né? No começo, lembra aquele estudo? Era de uma das Big Four, então eu prefiro agora não dizer qual delas, para não correr o risco de errar. Mas era um estudo que dizia que a estimativa dos empresários era que a gente saísse da crise em algo como 6 meses. Imagina. Foram um dos primeiros estudos. Eram os primeiros estudos, quer dizer, ninguém sabia quanto tempo ia durar a crise, na verdade. Então, essas medidas, tudo isso que a gente vê, esse cenário, esse número de transações, tem um lado muito positivo para o país em termos de arrecadação. E, vamos falar, é essencial que se diga, tributação complexa. Então, esse outro cliente que a gente tem, que tem um passivo grande e que não é um cliente com perfil de dificuldade financeira, o ponto dele é uma discussão tributária muito forte que acabou tendo um revés no judiciário. Então, quer dizer, a Procuradoria buscar um consenso num caso desses é algo inteligente e que beneficia tanto o país em termos de arrecadação como a empresa por essa questão do risco Brasil mesmo, né? É uma multinacional. Então, acho que o interessante do estudo e de grupos como o IBAT, que tem essas discussões, que tem os advogados focados em buscar soluções, sentar com o cliente, compor, você que é essa porta-voz que leva esse tema, né, onde vai, e uma Receita Federal, como você deu o exemplo do Marcos, ou de alguns colaborativa, a gente vai ter um cenário diferente. A gente falou, a gente está agora com uma demanda represada, mas é porque a gente vai ter um cenário melhor. Eu acredito muito que a gente vai ter um cenário melhor, assim, não aquele cenário de execuções fiscais infinitas e incobráveis. E agora a Procuradoria foca, e eu digo isso para o meu cliente sempre, agora a Procuradoria vai focar em cobrar de quem de fato é o devedor contumaz. Então, faça suas contas para, de fato, uma regularização, porque você vai centrar esforços, de fato, naquele que não tem interesse na regularização, ou que até aquele momento não teve interesse na regularização. Reforçando isso, RJ agora com necessidade de certidão. Então, né? Mudou completamente. Né? Mudou completamente o cenário dentro da RJ.